Fala galera, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam felizes. Meu nome é Paulo e eu tô aqui para mais um vídeo da série Capa a Capa. E o vídeo de hoje é Aprendi em Êxodo, tudo que a gente viu em Êxodo, que a gente leu em Êxodo, a representação de Cristo, o contexto, os tópicos, quem escreveu, os personagens principais e muito mais. Então, fique com esse vídeo aí, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Bora! Bom, começando esse vídeo eu quero falar com vocês sobre o nome desse livro. O legal é que em hebraico se chama Ve'ele Shemot, que tem o significado estes são os nomes. No capítulo 1, versículo 1 de Êxodo, a primeira frase é estes são os nomes. E o livro em hebraico tem esse nome. E o legal é que os primeiros 5 livros, os nomes deles em hebraico é a primeira frase de cada livro. Então, Gênesis 1, versículo 1, a primeira frase em hebraico é o nome dele. Porém, traduzindo para o grego, nós tivemos Exodus, e hoje a gente chama de Êxodo, que tem o significado saída, que faz a menção da saída do povo do Egito até o Monte Sinai. Como muitos sabem, Moisés foi o autor do livro de Êxodo, porém alguns estudiosos dizem que Josué teve uma grande parte ali na escrita do livro. Porém, Moisés continua sendo o principal autor de Êxodo. Os 3 principais personagens de Êxodo é Moisés, Arão e Faraó. O livro de Êxodo é dividido em 3 partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o 18, que seria a saída do Egito. A segunda parte seria dividida entre o capítulo 19 ao 24, que é a parte das leis. E a terceira parte é do 25 ao 40, que seria a parte do tabernáculo. Moisés foi criado na corte real do Egito pelo filho de Faraó. Porém, ele abandonou esse lugar de privilégio para ser maltratado com o povo de Deus, como diz lá em Hebreus 11:25. O seu nome significa filho e foi dado pela filha de Faraó. Arão foi irmão de Moisés e foi o primeiro sumo sacerdote judeu que indicou o povo de Deus para fora do Egito e foi o único a acompanhar Moisés à montanha sagrada. O seu nome significa montanha forte, que dá referência a ser um homem forte. Faraó foi aquele que recusou a Deus e recusou o pedido de libertação ao povo. Então Deus endureceu o coração dele para que o próprio fosse glorificado. A mensagem principal do livro de Êxodo é redenção. Em todo o capítulo de Êxodo, em toda a parte de Êxodo, você vai ver Deus rendendo o povo, Deus salvando o povo de algo pior. Então vamos lá para a primeira parte e a explicação dela. A primeira parte, que é a saída do Egito, do capítulo 1 ao 18, começa com Deus escutando o povo, o clamor do povo sobre a escravidão do Egito, pedindo para que Deus salvasse ele. Então Deus escuta e convoca Moisés para essa difícil tarefa. Moisés aceita e começa intermediando com o faraó, sendo ele mesmo que recusa ao pedido de Moisés, que na verdade é o próprio pedido de Deus. Então, ele não deixa que o povo saia. Então Deus, em sua supremacia, é glorificado através das 10 pragas. Uma curiosidade legal é que cada praga enviada no Egito afrontava um deus egípcio. Então, a primeira praga afrontava um deus, a segunda praga afrontava outro, e assim vai. Por isso que deixava o povo tão mal, também. No capítulo 12 e 13, acontece a Páscoa, também junto com a 10ª praga, que é a praga do espírito da morte, que mata os primogênitos das casas que não têm o sangue do cordeiro pintado no batente da porta. A Páscoa acontece nesse mesmo tempo onde aquele povo do Egito estava sendo totalmente fragilizado, e o povo hebreu estava comemorando, enfim, a sua saída, a sua futura saída, porque isso antecedeu a saída deles, mas foi o último marco, a Páscoa. E o legal é que Cristo é representado aqui, porque o cordeiro na Páscoa morre para que o povo fosse salvo. Não para quê? Não para que o povo fosse salvo, mas ele morre antes do povo ser salvo do Egito, fazendo uma menção ao nosso Jesus que morreu por nós, antes de nos salvar. Então nós somos salvos assim, pelo verter do sangue de Cristo na cruz, assim como eles foram salvos depois do verter do sangue do Cordeiro na Páscoa. Êxodo 14, a gente vê o exército de Faraó cercando o povo hebreu na frente do mar, eles indo com tudo e eles não tinham para onde ir. Então Deus manda que Moisés estenda o cajado à frente do mar, então o mar se abre e o povo atravessa. E Êxodo 15, a gente vê Moisés e Miriam cantando louvores ao Senhor de agradecimento, falando sobre o triunfo de Deus contra o povo egípcio. E o curioso também é que Apocalipse 15 é cantado também pelos anjos. Os anjos cantam a canção de Moisés e do
cordeiro. E é muito legal ver essa menção. Deuteronômio 32 também tem essa menção dessa música, é muito bom. Ainda na primeira parte, a gente vê murmurações de fogo, mas a gente vê também muitos milagres. Por exemplo, a coluna de fumaça para proteger do sol, a coluna de fogo para proteger do frio da noite, comida onde não se tinha comida. Então Deus vem provendo esse povo o tempo inteiro no deserto, porém o povo ainda murmura em muito. Deus abriu o mar e o povo vem murmurando sempre. Mas é muito legal a gente ver como que Deus amava esse povo realmente. Bom, a segunda parte do livro de Êxodo, que é as leis de Deus, que é contada no capítulo 19 ao 24. Começa com um marco muito legal, que é o próprio Deus querendo não que só Moisés suba para ser escutado, mas que todo o povo subisse. Então Deus, no capítulo 19 de Êxodo, ele pede para que Moisés peça ao povo que não tenham relações sexuais durante 3 dias. E nesse terceiro dia, Deus apareceria numa nuvem densa no Monte Sinai, e ali ele falaria com o povo. E Deus dá algo muito legal, e eu vou fazer uma referência bem legal aqui para vocês. Deus fala que para Moisés estabelecer um limite no monte, e esse limite não poderia ser ultrapassado de forma alguma. Deus fala que é melhor que o povo morra com flechas ou pedras do que morrer com a glória dele. Mas ele fala que a partir do soar da trombeta, um toque longo de trombeta, o povo estaria permitido a subir o monte. E a gente vê uma clara menção em Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo 1. João vê uma porta no céu e ele fala que uma voz como um toque de trombeta disse para ele: suba para cá e eu te mostrarei o que há de acontecer sobre esses tempos. Então o mesmo toque de trombeta que fala para João: suba para cá, é a mesma referência de Êxodo 19, dizendo para o povo: pode subir. E o que sai dessa nuvem que desceu no Monte Sinai é raios, estouros e trovões. E João também vê um trono. Apocalipse 4, versículo 5, que sai raios, vozes e trovões. E nesse trono, Apocalipse 5, versículo 6, fala que tem um cordeiro como se tivesse sido morto. O que dá a entender que o que desceu naquela nuvem foi o trono do cordeiro, passando as próprias leis. E o povo, em Êxodo 20, recusa subir o monte por medo e dizem: Moisés, suba em nosso lugar, porque se nós subirmos, certamente morreremos. Então, a gente vê que o povo foi medroso e não subiu. Moisés subiu sozinho. Moisés sobe e fica lá escutando as leis e o cara fica na paz, né? Porque quem não quer subir hoje em dia? Bom, tem as leis de Deus, que é até o 24, e é passado totalmente. Agora a gente vai para o tabernáculo, que é a terceira parte, de Êxodo 25 ao 40. Êxodo 25 é a instrução da construção do tabernáculo. Então ele vai falar a roupa do sacerdote, como que tem que ser o tabernáculo. E assim, é muito difícil decorar. E às vezes você lê e fala: meu, que maçante. Só que quando você lê, você vê como o artista é o nosso Senhor. Você lê Gênesis 1, Gênesis 2, a criação, e você fala: meu, o meu pai é muito criativo. E a gente vê aqui que ele continua com a sua criatividade. Um artista extremamente perfeito. E ele vem mostrando sua criatividade sempre, até na construção do tabernáculo, que é o lugar onde ele ia ficar. É a presença do Senhor. O tabernáculo é onde ele ia habitar, para que o povo pudesse caminhar em paz, de acordo com a promessa do Senhor. Só que, do 25 ao 40, a gente tem uma pausa no capítulo 32, que é o pecado do povo. O povo tem medo, porque Moisés subiu no capítulo 19 e ainda não voltou. No capítulo 32 ainda não tinha voltado. Então o povo tem medo e chama Arão, falando que precisavam de uma imagem para poder entender de que Deus estava com ele. Então Arão pede para que todo mundo entregue suas joias de ouro, eles derretem e fazem bezerro. Deus então ele fala para Moisés desce furioso, quebra as tábuas das leis e faz a seguinte pergunta: quem é de Deus vem comigo, quem não é pode ir embora. Então é bem doido essa parte, porque Deus em Êxodo 32 ele está disposto a acabar com o povo, mas Moisés ele fala: Senhor, para que você não faça isso, se for preciso tirar o meu nome do livro que escreveste, então arranque, tire o meu nome do livro que escreveste, para que o povo seja salvo. Moisés se entrega no lugar do povo. Então Deus responde de uma forma totalmente justa e fala: eu tirarei todos aqueles que pecarem contra mim. Então, a gente vê que Deus é um Deus justo. Ele não ama o pecado, ele odeia a iniquidade. E aí, depois do pecado do povo, volta a instrução do tabernáculo, a instrução sobre as coisas, como que vai ser, como que Deus quer que seja o lugar da habitação dele. E aí, a gente termina essas 3 partes, terminando todo o capítulo de Êxodo. Bom, dando esse resumão, vocês veem que Deus sempre salva o povo de algo. Deus salvou o povo do Egito, Deus salvou o povo das próprias murmurações, da consequência das próprias murmurações. Deus salvou o povo
de acordo com o pedido de Moisés, se o Senhor me deu esse povo, entrega a mim, não o seu povo. Então você vê sempre Deus salvando o povo de algo pior. Por isso que a mensagem principal de Êxodo é redenção. Deus salvando seu povo de tudo que acontece para o mal deles, porque a promessa de Deus era justamente para o povo, era justamente seguir com esse povo até a terra prometida, até a Canaã, a terra que emana leite e mel. Bom, e a última representação de Jesus em Êxodo, Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 4. Paulo diz que ele fala para o pessoal para se atentar, porque os antepassados deles, os pais deles também passaram pelas mesmas coisas que a gente passa por hoje. Eles beberam da bebida espiritual, eles comeram da mesma comida espiritual, eles andavam sobre a mesma nuvem que a gente tem andado hoje. E ele alerta o povo. Só que ele fala algo interessante. Ele fala que a rocha de que saía a bebida espiritual era Cristo e essa rocha seguia eles. Então a gente vê uma clara representação de Cristo em Êxodo sobre rocha. Cristo é a rocha que seguia o povo de Êxodo. E até hoje a gente diz, rocha eterna, rocha inabalável, construído, alicerçar na rocha que é o próprio Cristo. Então desde sempre ele é tratado como rocha, ele é visto como rocha, representado como rocha, desde Êxodo até adiante. Uma curiosidade legal é que em Êxodo tem a revelação do nome do Senhor, que é Yahvé, Yahweh, Javé, depende de como você estiver lendo. Algumas traduções falam até próprio Senhor, ou eu sou o que sou. Então, dizem que Javé, a palavra Javé, J-A-V-E, é a palavra mais próxima do que pode ser aquela sigla YHWH, que a gente chama de Yahvé ou Javé, a palavra mais próxima que chega do que o povo falava. E essa é a revelação do nome que tem em Êxodo. Isso é muito legal, porque a gente usa esse nome até hoje e é muito bom. É a clara representação de Deus. Quem Deus é? Deus é o que é, Yahvé. E esse foi o vídeo Aprendi em Êxodo da série Capa a Capa. Espero que vocês tenham gostado. Para você que ainda não entrou no plano de capa a capa da nossa igreja, quero te dizer que dá tempo. Entra, corre e vem ficar com a gente nessa leitura, que é uma leitura unânime e tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Curtam, compartilhem com os amigos, falem para aqueles que não entraram nesse plano, entrem e sejam muito abençoados. Fiquem firmes, alicerçados na rocha que é Cristo e vamos para cima, tá bom? Deus abençoe.